Boa noite, igreja. Que bom que você chegou até aqui, venceu a luta de uma quarta-feira. Não sei qual foi a sua rotina de hoje, mas você separou esse tempo, nessa noite, para estar no altar do Senhor. Em seu frio, em seu várias circunstâncias. É importante pensarmos que em unidade, como igreja, nós vamos nos apresentar ao Rei. Por isso eu convido você a se colocar em pé no seu lugar e pedir autorização ao Senhor para entrar nos atos dele com ações de graças, louvor e súplica e adoração. Com certeza, erramos hoje diante do Senhor. Precisamos nos corrigir.
Senhor é o Deus do mar revolto. Ele é o seu Deus. É nele que seu pé está firmado. É nessa rocha que você não se abala, porque você é firmado nele. Vamos adorar? Declare sua confiança nele. Em ti confiarei, Senhor. Você pode dizer: Não tenho que temer. por quê? Meus pés só na rocha firmarei. Não me abalarei. O Senhor O Senhor nós chamamos, Senhor. Nossa alegria está nele. Obrigado, Senhor, porque nós temos um socorro bem presente nos dias de angústia, nos momentos de luta. Obrigado, Senhor, porque se há uma impossibilidade no Teu reino, é que nós vivamos em solidão, é que
nós nos sintamos abandonados, porque o Senhor sempre está presente. Em meio às lutas, em meio às adversidades, em meio às dificuldades, o Senhor está no controle. E nós, nesta noite, te exaltamos, Pai, te bendizemos, te enaltecemos, porque confiamos no Senhor. Pai, nesta quarta-feira chegamos a este lugar, porque precisamos de Ti. Precisamos, ó Pai, beber das Tuas fontes. Precisamos imergir nosso coração nas águas que fluem do Teu trono. Aqui chegamos, ó Pai, porque em Tua presença somos renovados, em Tua presença somos fortalecidos, em Tua presença recebemos plenitude de vida e alegria. Então, Pai, receba o louvor do Teu povo nesta noite, receba a gratidão do Teu povo nesta noite, e que enquanto nós celebramos a Tua grandeza, enquanto nós celebramos o Teu poder, milagres aconteçam, Pai. E nós temos aprendido que os maiores milagres não são aqueles que vemos, mas são aqueles que acontecem no nosso interior, no nosso coração. A transformação da nossa vida, a transformação do nosso caráter. Movimento, ó Deus, de percebermos a Tua revelação, conhecermos a Ti e prosseguirmos em Te conhecer. Amamos a Tua presença, Pai. Amamos a Tua comunhão, Senhor. Celebramos porque somos filhos e filhas de um Deus maravilhoso que cuida de nós. Nesse momento, ó Deus, contemple cada coração aqui. Receba as súplicas, as petições do Teu povo, e que a Tua graça maravilhosa transborde em cada vida, a fim de que as nossas necessidades sejam supridas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Receba, Pai, o nosso amor nesse momento, como um buquê de adoração que Te oferecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E amém. Amém. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Louvado seja o nome de Jesus. Continuaremos louvando ao Senhor. E nesse momento do nosso culto, traremos ao altar de Deus nossos dízimos e ofertas. Nós somos convidados nesta noite a manifestar a nossa gratidão a Deus por conta de Sua fidelidade, Sua generosidade para conosco. No próximo cântico, a partir do próximo cântico, peço que você abra o teu coração, continue oferecendo a tua adoração ao Senhor, mas também aproveite esse momento para trazer teu dízimo, a tua oferta e abençoar a obra do Senhor nesse momento. Continuamos celebrando a esse Deus forte, a esse Deus maravilhoso, a esse Deus que supre as nossas necessidades. E quando oramos, que nós ofertemos e dizimemos com muita alegria. Jesus
agradecemos pela fidelidade do teu povo, sobretudo pela tua fidelidade, ó Deus. E nós depositamos toda a nossa confiança tão somente em Ti. Receba a nossa adoração, nossa gratidão, nosso louvor nesta noite. Em nome de Jesus. E que a tua igreja aqui plantada em Jardim Santíssimo receba de Ti todo o recurso, sustento, forças e milagres para que nós avancemos, ó Deus, e ampliemos o nosso serviço prestado a Ti. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Você pode sentar, meu querido, minha querida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de meditar na palavra do nosso Deus, vou pedir ao deles que não vai embora não, vai embora não deles. Eu quero ter um momento de oração com a igreja. Eu quero convidar você, meu querido, minha querida, para que nós oremos nesta noite. Nós temos em alguns cultos nossos feito esse movimento de nos aproximarmos uns dos outros e de orarmos e de intercedermos. Nós precisamos, irmãos e irmãs, crescer, mergulhar, praticar a intercessão. Quando nós intercedemos uns pelos outros, nós nos colocamos na brecha pelo nosso irmão, nós priorizamos a bênção do Senhor sobre a vida do nosso irmão, nós abrimos mão de todo egoísmo, de todo o egocentrismo, para dizer: Senhor, abençoe a vida do meu irmão, desse querido que em alguns momentos nós nem sabemos o nome, na correria da vida nem ouvimos as histórias, mas meu irmão, minha irmã, não duvidemos disso. Cada um que chega nesse lugar, e o Senhor Jesus disse que esse lugar seria conhecido como casa de oração. Porque oração aponta para a comunhão com o Pai. Oração aponta para um verdadeiro culto que é oferecido ao Senhor, que é prestado ao Senhor. E nessa noite nós podemos orar uns pelos outros. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei se você chegou aqui hoje forte demais, sabe, bombando de energias, de vigor. Se você chegou aqui assim, que bom. Mas quem sabe você tenha chegado neste lugar um tanto quanto cansada, preocupado, ansioso. Ansiedade é um dos males do século. Preocupado. O problema nem aconteceu ainda, mas você está preocupado, gastando energias, algumas situações que estão drenando a tua força, a tua fé. O que nós faremos nesta noite em relação a isto tudo? Nós iremos fazer alguns movimentos. Um deles, nós iremos formar duplas. Não ore hoje com aquela pessoa que você sempre ora. Procure se aproximar de alguém nesse momento com quem você nunca orou. E ore com este irmão, ore com esta irmã. Quem sabe vamos fazer um movimento, e homens cuidando de homens, mulheres cuidando de mulheres. Existem pessoas aqui que precisam da tua intercessão. Então nesse momento vá ao encontro de alguém e ore com este alguém, ore com este irmão, ore com esta irmã. Entregue as tuas lutas, entregue os teus problemas, compartilhe as tuas expectativas por alguns minutos. Vamos orar uns com os outros. Vamos orar uns pelos outros. Que ninguém fique sozinho nessa noite. Que duplas sejam formadas. E que a intercessão do povo de Deus chegue ao altar. E o coração de Deus seja tocado pela tua oração nessa noite. Vamos orar uns pelos outros.
Nessa noite, Senhor, um aroma suave chega ao teu altar. Tal qual o incenso que era queimado no tabernáculo e no templo, as orações do teu povo nesta noite chegam ao trono da graça. As orações do teu povo nesta noite chegam ao teu coração, Pai. Obrigado, Senhor, porque na tua casa nós podemos nos aproximar uns dos outros. Podemos, ó Pai, chorar uns com os outros. E nesse momento que as orações são oferecidas, nesse momento que as lágrimas rolam na face, sabemos que o teu anjo, Senhor, está recolhendo cada lágrima. Que na eternidade, Senhor, entenderemos o valor de cada uma delas. Eu uno meu coração nessa noite, Pai, o coração dos meus irmãos e minhas irmãs, para que haja, Senhor, nesse momento, um toque da tua graça em cada vida aqui. Encha o coração do teu povo, ó Deus, com a tua alegria. Encha o coração do teu povo, ó Deus, com a tua paz. Encha o coração do teu povo, ó Deus, de uma fé renovada, de uma fé consolidada, de uma fé inabalável, Senhor. Homens e mulheres que hoje estão em tua presença, Pai, à medida que a semana vai passando, o mês vai acontecendo, filhos e filhas tão amados e amadas estão enfrentando adversidades, ó Deus. Tu conheces o clamor de cada coração. Ó Pai, visite o teu povo nesta noite. Visite, Senhor, o teu povo abrindo portas de emprego. Visite, Senhor, o teu povo nesta noite, abençoando com aprovação em concursos. Abençoando, ó Deus, com vitórias em causas que estão na justiça. Abençoe o teu povo nesta noite, ó Pai, com a paz e a provisão em cada lar. Deus, em nome de Jesus, visite nesse momento nossos entes queridos, Pai. Visite neste momento os nossos familiares, ó Deus. Que a nossa família seja abençoada, que a nossa família seja guardada, que os nossos entes queridos recebam no teu toque de graça, e que Deus, nesse momento, haja a cura do Senhor, salvação, libertação, restauração, reconciliação, em nome de Cristo Jesus. Nesta noite, ó Pai Celestial, renove o coração e a fé. Se alguém chegou aqui desanimado, que receba ânimo. Se alguém chegou aqui fraco, que receba forças. Se alguém chegou aqui triste, que receba alegria, porque, ó Pai, na comunhão dos santos, na coinonia, na comunhão da igreja, quando o teu povo está reunido, como neste momento, orando, suplicando, os céus se abrem, ó Deus. E milagres acontecem. Pai, basta uma palavra tua, basta o teu querer, basta a tua direção, para que situações sejam transformadas, e nós cremos nisto. Então nessa noite, Pai, abençoe o teu povo. Que cada irmão e irmã, cada um de nós aqui hoje, nos sintamos amparados em teus braços paternos e maternos. E que o Senhor receba o nosso amor, a nossa adoração, a nossa gratidão, posto que fazemos isto em nome do Senhor Jesus. O povo de Deus, crendo, diz amém e amém, Senhor.
Obrigado, Denis. Obrigado, meus irmãos. Podemos voltar aos nossos lugares. Confiamos no Senhor. Nós estamos navegando com o apóstolo Paulo no capítulo 27 do livro dos Atos dos Apóstolos. Queria que você abrisse a tua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. E eu quero ler com você um trecho hoje que tem seu início no versículo 9. Atos, capítulo 27, a partir do verso 9. Palavra do Senhor que vai nortear a nossa reflexão. Nós temos nessas semanas pensado algumas questões sobre esse texto. Eu quero muito ler com você essa palavra do Deus Altíssimo. Atos, capítulo 27, a partir do verso 9. Abra sua Bíblia, acesse teu dispositivo eletrônico, que nós tenhamos acesso ao texto que também será projetado, talvez não na mesma versão, mas nós estamos juntos lendo a palavra de Deus. O texto diz: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito tempo depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio. E temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, se pondo em pé no meio deles, disse-lhes: senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. E me disse: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Até aqui, meu querido e minha querida, até aqui nesta noite. Esse texto, meus irmãos, é um daqueles que me acompanham durante a minha trajetória cristã, nesses anos de caminhada com Jesus, porque a vida em muitos momentos se assemelha a esta viagem. Falamos um pouco na semana passada que um dos sonhos, um dos desejos de Paulo era pregar em Roma, era chegar na Itália.
E finalmente Paulo vai conseguir chegar a Roma. Mas esta viagem de Paulo a Roma, a última talvez, feita pelo apóstolo aos gentios, é uma das mais dramáticas, uma das mais difíceis. E na última semana nós refletimos sobre o início desse texto, do versículo 1 ao versículo 8, quando finalmente, após enfrentar ventos contrários, eles chegam a um lugar chamado Bons Portos. E pensamos na semana passada que, vez por outra, o Senhor nos concede, através de sua misericórdia, de sua bondade, que nós cheguemos a lugares assim. Lugares que não são a nossa Roma, mas lugares que representam um tempo de alento, um tempo de alívio, um tempo para nós retomarmos as forças, provarmos, recebermos um pouco de consolação e então retomarmos a viagem. Bons Portos. Nós sabemos, irmãos e irmãs, que vez por outra nós precisamos de lugares assim, desse lugar chamado Bons Portos, que não é o nosso destino final, mas que é uma possibilidade, uma oportunidade de recarregarmos as baterias e então continuarmos viagem. Mas nessa noite o trecho que você leu comigo, e talvez não consigamos caminhar com ele em sua totalidade hoje, é o segundo momento da viagem, quando após passarem por Bons Portos, há uma decisão: retomemos a viagem, vamos continuar a viagem. Vamos seguir a viagem, porque onde estamos não é bom para passarmos o inverno está chegando, nós temos urgência na continuidade dessa viagem e vamos embora. Só que o texto nos fala, meus irmãos, e eu creio profundamente que Lucas, como um amigo que nos convida a um café quente em um dia frio como esse, eu estou vendo alguns irmãos meio que encolhidos desta noite, todo mundo está resgatando os casacos, não é isso? Alguns estão resgatando os casacos nesse tempo. Eu adoro tempos assim, dias assim. Eu fico abençoado em dias frios, em dias nublados, em dias chuvosos. Eu gosto do frio. Mas, meus queridos e minhas queridas, no texto que você leu comigo, e quando todos começam a perceber a aproximação do inverno, eles dizem: vamos retomar a viagem. Não é bom ficarmos aqui, especialmente se o inverno chegar. E acontece algo interessante. Paulo era um prisioneiro. Paulo não era alguém que tinha uma proeminência naquela viagem, não tinha autoridade naquela viagem. Prisioneiro não tinha voz. Prisioneiro não tinha o que falar, não tinha por que falar. Mas Paulo se levanta e diz: senhores, é melhor ficarmos onde estamos. A viagem será trabalhosa. Teremos perdas materiais e perdas de vidas. Paulo fala isso no versículo 10. Teremos muito prejuízo não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Apesar de Paulo estar ali numa situação de prisioneiro, alguém que estava sob a autoridade do império, Paulo era um homem de Deus, o servo de Deus, havia um propósito de Deus, inclusive nessa viagem totalmente inusitada, vimos que Paulo não estava viajando em primeira classe, Paulo não estava viajando e recebendo honrarias de uma autoridade eclesiástica, Paulo estava seguindo viagem como prisioneiro, apesar de estar cumprindo a vontade de Deus e ser totalmente obediente ao Senhor. Nós vimos na semana passada e relembramos hoje que em alguns momentos, irmãos, nós estamos em plena consonância com a vontade do Senhor e ainda assim enfrentamos adversidades. E até percebemos que algumas adversidades Deus permite para que nós amadureçamos, para que nós o conheçamos melhor, para que nós vejamos a sua glória e para que nós sejamos transformados. Deus não tem interesse em nos fazer filhos mimados, mas filhos amados, filhos maduros, filhos que o amam e se relacionam com Ele pelo que Ele é, se relacionam com Ele em amor. Mas no trecho que nós lemos nessa noite, meus irmãos, Paulo, movido pelo Senhor, disse: não sigamos viagem. Mas o texto nos diz que
o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Se você está em uma grande navegação, se você está enfrentando ondas, o mar, a quem você vai ouvir? A um prisioneiro ou ao mestre do navio? Ou ao piloto? Quem você vai ouvir? Só que, meus irmãos e minhas irmãs, o texto nos mostra aqui uma possibilidade que acontece muito conosco em nossa vivência no reino de Deus. Nós precisamos atentar seriamente para quem nós temos dado ouvidos. Porque nem sempre os mais aptos, os mais preparados, os profissionais estão falando algo para nós, consoante ao direcionamento do Senhor. Paulo era um prisioneiro, entretanto, um prisioneiro servo de Deus. Paulo era um homem de Deus, Paulo andava com Deus. Humanamente falando, irmãos, tecnicamente falando, tanto o piloto quanto o mestre do navio eram as pessoas mais apropriadas para serem ouvidas. O centurião, em sua postura e posição de decisão, fez uma escolha. Ouvirei a Paulo, e ele sabia quem era Paulo. Ou ouvirei ao piloto e ao mestre do navio. Paulo não era qualquer um. Paulo estava preso por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Os seus algozes sabiam quem ele era. E existem momentos, irmãos, e nesta quarta-feira é importante que nós reflitamos sobre isso, existem momentos que nós temos que escolher a quem daremos ouvidos. Qual voz vai guiar a nossa vida? Qual voz terá uma autoridade? Qual voz irá conduzir o nosso coração? Vez por outra, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos tentados a seguir viagem escutando o nosso coração. Cuidado com quem você se aconselha. Vez por outra, meus amados e minhas amadas, nós somos tentados a ouvir as nossas emoções. Aprendi muito cedo em minha trajetória cristã que o discípulo de Jesus e a discípula de Jesus precisam aprender a reinar, governar sobre suas emoções. Nós não vivemos, meus irmãos, com Cristo pelo que sentimos, pelo que vemos, mas nós vivemos pela fé. O discípulo de Jesus, o servo de Deus, a serva de Deus, ele não é governado por suas emoções, mas ele governa sobre as suas emoções através de um dos aspectos do fruto do Espírito, chamado domínio próprio. E existem muitos momentos, meus irmãos, que nós, diante das circunstâncias da vida, tal qual esse centurião, ele estava sob pressão. E quem você é quando está sob pressão? O nosso caráter é provado quando nós enfrentamos adversidades. O nosso caráter é provado quando nós enfrentamos responsabilidades grandiosas. O nosso caráter é provado, meus irmãos e minhas irmãs, quando temos grandes desafios, quando estamos em situações que nos roubam o sentimento de segurança, o pseudo sentimento de segurança e conforto. Quem vive pela fé, meus irmãos e minhas irmãs, não pode ser movido de um lado para o outro pelas suas emoções. Qual voz você está ouvindo? Aquele centurião, nesse momento crucial da viagem, ele teve a opção de ouvir o homem de Deus ou ouvir os profissionais da área. Ele fez uma opção muito clara. Eu não vou ouvir esse prisioneiro. Ele é louco. Está preso por uma fé subjetiva, uma mensagem que não faz sentido. Eu vou ouvir o piloto, eu vou ouvir o mestre do navio. E seguiram viagem. Meus irmãos, Deus fala conosco constantemente. Talvez nesse tempo Deus esteja falando com você. Não assistimos, ou melhor, não prestamos, não participamos de celebrações continuamente para mantermos um status quo, para mantermos um costume. Deus tem falado ao meu coração e ao teu coração. Ontem participei de um evento, meus queridos, que a nossa Ordem dos Pastores, Seção Carioca, promoveu, e em um dia, em uma tarde, ouvimos ali 5 palestras, 5 plenárias, e em alguns momentos, porque estava também na agitação da organização do evento, mas nos momentos eu conseguia parar
para ouvir como Deus falou no meu coração. E é necessário em alguns instantes parar. Deus não fala com quem está agitado. Deus não fala com quem está preocupado. Deus não fala com quem está caminhando de um lado para o outro. Deus fala com quem para, aquieta o coração. E diz, pode falar, Senhor, que teu servo ouve. Pode falar, Senhor, que a tua serva ouve. Aliás, esta é a orientação da Bíblia. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E meus irmãos, em meio à correria da vida, em meio às lutas que eu enfrento, que você enfrenta, nós somos tentados a esquecer que o Senhor é Deus. E nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que não se atrasa, um Deus que está no controle e continua no controle. É importante que nós, nesse momento, você nessa fase da sua vida, você nesse momento histórico da tua trajetória de vida, você escolha qual voz vai te orientar. Se é a voz do teu coração, se são as vozes das tuas emoções, ou se é a voz do Senhor. Você vai precisar fazer uma escolha, tomar uma decisão sobre com quem você vai se aconselhar. Muitas pessoas buscam soluções em algumas fontes nas quais Deus não está. E para fazermos escolhas acertadas, nós precisamos ouvir o direcionamento certo. Você ouve o que eu digo nessa noite? Você está aqui, amém? Para fazermos escolhas acertadas, nós precisamos ouvir a voz que nos traz direcionamentos certos. E naquele momento, a despeito da lógica humana, a voz que trazia um direcionamento acertado era a voz do apóstolo Paulo. Mas o texto nos diz que o centurião decidiu, escolheu ouvir a voz dos profissionais do mar. Existem momentos, irmãos, que nós vivemos grandes problemas, porque há tempos atrás escolhemos ouvir vozes equivocadas. Minha oração nessa noite é que a voz de Deus guie a tua vida em todos os momentos. Que você, que eu, que nós estejamos sensíveis para ouvir o Senhor. Mas uma segunda verdade que esse texto nos mostra é que eles partiram viagem a despeito da vontade, da voz de Deus manifesta através do apóstolo Paulo. No versículo 13, eles se perceberam em um mar calmo, tranquilo, em uma navegação de segurança. O texto diz, soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Sabe aqueles momentos que você olha assim e diz, bom, eu errei, mas está tudo bem, tudo vai dar certo. Sabe aquelas situações que você lá dentro, no fundo do coração, você sabe que a tua vida não está assim tão consoante à vontade de Deus, ao direcionamento de Deus, mas está tudo bem, tudo correndo bem, tudo normal, então está tudo certo. Esse é o perigo, meus irmãos, de sermos guiados por vozes que não é do Senhor e por sentimentos que são guiados pelas circunstâncias. As circunstâncias, elas têm o poder de trazer equívocos, enganos para o nosso coração. Não seja guiado pelas circunstâncias, seja guiado pela voz de Deus e seja guiado pela fé. Nesse momento aqui, as circunstâncias estavam favoráveis, apesar da desobediência, apesar de terem virado as costas para a voz de Deus, as circunstâncias estavam favoráveis. E, meus amados, nós temos a forte tendência de cometermos alguns equívocos. Um deles é, quando os ventos sopram ao contrário e as circunstâncias são adversas, o que pensamos? Tem alguma coisa errada. Deus me abandonou, Deus não está comigo. E não obrigatoriamente, meus irmãos, enfrentarmos adversidades significa desobediência, pecado. Deus tem seus processos para transformar o nosso ser de dentro para fora. Mas nós também temos um equívoco de que quando as coisas estão bem, tudo está bem.
não vivemos problemas, adversidades, e mesmo que saibamos que não estamos consoantes à vontade de Deus, nós pensamos, deixa quieto. Os ventos são favoráveis. O vento sul está soprando brandamente. Paulo estava louco. A mensagem que eu ouvi não era para mim, era para o meu irmão. Nós temos a mania de ouvirmos mensagens, palavras de Deus e pensarmos, bem que fulaninho podia estar aqui. Ah, ciclano está aqui hoje. Ele vai ouvir essa palavra. Mas, irmãos, Deus quer falar comigo. Deus quer falar contigo. Cada sermão pregado deste púlpito, primeiramente, é uma palavra de Deus para mim. É uma palavra de Deus para acertar a minha vida, corrigir a minha vida. Eu não posso ficar pensando, bom, essa palavra aqui é boa para o outro. Não, a palavra de Deus é boa para mim. Para mim. Eles foram enganados pelas circunstâncias, mas isto não durou muito, porque o texto diz no versículo 14, e perceba isto, no verso 13 tudo estava bem, no verso 14 eles são confrontados não com um vento contrário, mas com um tufão chamado Euroaquilão. E esse tufão, chamado Euroaquilão, destruiu as possibilidades de uma boa viagem. E aqui então já estamos em um terceiro momento, meus amados e minhas amadas, porque quando o Euroaquilão chega, ele arrasta a navegação com violência. Eles se veem agora totalmente expostos, fragilizados. O texto é tão forte, meus queridos, que inicialmente eles tentam resistir, mas chega a um ponto que simplesmente eles se rendem e se deixam levar pela força dos ventos, pela força desse Euroaquilão. Eles abrem mão das bagagens, abrem mão das estruturas, mas nada dá certo, nada adianta, e chega um momento que eles dizem assim, toda a esperança foi dissipada. No versículo 20 me chama a atenção, porque fala o seguinte, e não aparecendo havia alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Talvez você nessa noite viva um tempo assim, que a sua esperança foi dissipada. Talvez nessa noite você viva um momento assim, no qual as tuas forças se esgotaram, você tem lutado contra os ventos contrários, você tem lutado contra o Euroaquilão, a sua navegação está muito danificada, problemas tocam a tua vida, problemas tocam a tua família, você está cansado. E talvez a tua frase seja justamente essa, pastor, já há algum tempo eu não vejo sol nem vejo estrelas, não há esperança. O grande problema, meus amados, é quando nós perdemos a esperança. Quando nós não vemos mais possibilidades. Quando nós perdemos até mesmo a nossa fé. Mas há algo nesse texto que me chama a atenção. Porque Paulo, nesse momento de perda da esperança, ele se levanta e diz, senhores, vocês precisavam ter me atendido e não partir de Creta. Se vocês tivessem me ouvido, muitos problemas teriam sido evitados. Mas agora não adianta chorar pelo leite derramado. E Paulo continua no versículo 22 e 23, mas já agora vos aconselho, vem uma segunda palavra da parte de Deus, mas já agora vos aconselho bom ânimo. Mais uma vez o prisioneiro se levanta e fala, mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Porque esta noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo e me disse, Paulo, não temas. Algumas situações precisam ser aqui destacadas para que o nosso coração seja despertado. Quando nós escolhemos ouvir outra voz, meus irmãos, que não a voz de Deus, a graça do Senhor nos alcança. Mas sempre nós
temos que lidar com algumas perdas. O que me chama a atenção no versículo 22 é: vocês não ouviram a voz de Deus atrás de mim, a partir da minha vida, através de mim. Mas tenham bom ânimo, tenham coragem, porque ninguém vai morrer. Nem a tripulação, nem os prisioneiros, ninguém vai morrer. Mas o navio será perdido. E se você acompanha o texto mais à frente, você vê um naufrágio. Aquela embarcação, ela naufraga. Por quê? Porque simplesmente lá atrás, eles decidiram ouvir outra voz que não a voz do Senhor. Meu querido, minha querida, nessa noite, eu quero te encorajar a ouvir a voz de Deus. Ah, pastor, mas já passou o tempo, quando eu tive chance eu não ouvi, não obedeci, agora estou sofrendo. A graça de Deus é poderosa para restaurar a tua vida. Ainda que perdas você tenha experimentado, ainda que você tenha vivido alguns danos, a graça de Deus é poderosa, a sua vida não se perderá porque Deus é contigo. Mas, meus queridos e minhas queridas, nós temos que entender que alguns danos, algumas situações que hoje enfrentamos, talvez sejam reflexo de um momento que nós escolhemos ouvir outra voz, senão a voz de Deus. Mas eu quero encerrar com uma palavra que chama muito meu coração a uma reflexão muito séria. Em meio à rejeição de sua voz, em meio aos ventos contrários, em meio ao tufão Euroaquilão, Paulo se levanta no versículo 23 e diz: porque esta noite, um anjo de Deus. Aí veja esta frase que Paulo diz: um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo e me disse: Paulo, não temas. Esse texto me ensina, meus irmãos, que nós precisamos manter a nossa fé, a nossa comunhão, o nosso relacionamento com Deus em todas as circunstâncias que a vida nos traz. Em meio ao tufão, em meio às perdas, em meio aos temores, o anjo do Senhor, ou seja, o Deus glorioso, eu tenho dito isso para os irmãos, o nosso Deus é o Deus dos dias ensolarados, mas também o nosso Deus é o Deus dos dias nublados. Deus está conosco quando tudo vai bem, mas Deus também está conosco quando nós enfrentamos problemas e adversidades. Deus foi ao encontro, Deus estava presente com Paulo naquela embarcação, em meio ao poder do tufão Euroaquilão. Deus não abandonou Paulo e Deus não abandona a tua vida. Será que você crê nisso nessa noite? E Deus falou ao coração de Paulo em meio ao tufão. Por quê? Porque Paulo sabia quem era. E Paulo sabia a quem pertencia. Ele falou: o anjo de Deus, de quem eu sou. A vida de Paulo não pertencia a ele mesmo, mas pertencia ao Senhor. Paulo sabia quem era o seu dono. Paulo sabia a quem pertencia. E Paulo disse: a quem eu sirvo. O anjo deste Deus esteve comigo e me falou. Meus irmãos, eu falei aqui anteriormente que quando enfrentamos momentos de pressão, momentos de adversidade, são nesses momentos que o nosso caráter é provado, que a nossa identidade é provada, que o nosso coração é provado. Paulo, em meio a toda essa luta, em toda essa viagem trabalhosa, Paulo não abriu seus lábios para murmurar. Paulo não abriu seus lábios para reclamar. Paulo não reclamou da sua missão. Paulo não reclamou de sua identidade em Cristo Jesus. Paulo se manteve na presença de Deus. E, meus irmãos, nesta noite, se os irmãos esquecerem tudo que eu falei, lembrem-se do seguinte: que nós nos mantenhamos firmes na presença do Senhor, mesmo que enfrentemos ventos contrários, mesmo que enfrentemos perigos da viagem, mesmo que enfrentemos um tufão. Que nos mantenhamos firmes na presença do Senhor, porque a sua vida pertence a Deus. E saber disso nos traz uma liberdade muito grande. Sabe por quê? Se você é o dono da tua vida, se a tua vida te pertence, a responsabilidade por cuidar dela e mantê-la é sua.
Mas quando a sua vida pertence a Deus, quando a minha vida pertence a Deus, nós abrimos mão dessa responsabilidade, desse cuidado, para que Ele cuide de nós, para que Ele nos guie, para que Ele nos guarde, para que Ele faça conosco o que Ele quiser. Meu querido, quanto tempo você tem de convertido? Quanto tempo você tem de salvo? Será que em algum momento da tua vida você já viu Deus falhando? Será que algum dia da tua vida você já viu Deus te frustrando, te abandonando? Será que em algum momento da sua vida você já viu Deus falhando contigo? Eu tenho certeza que não, porque Deus não falha conosco. Nem todas as nossas vontades são feitas, e graças a Deus por isso. Porque se todas as nossas vontades fossem feitas, nós estaríamos perdidos. Nem todas as nossas orações recebem um sim de Deus. Algumas delas recebem um não sonoro e outras delas um estrondoso silêncio. Mas, meu amado e minha amada, quando a nossa vida pertence a Ele, nós descansamos, porque em meio aos ventos contrários, em meio aos tufões da vida, em meio às adversidades, nós não perdemos a nossa fé e nós não perdemos a nossa identidade. Eu sou de Deus. O anjo de Deus, de quem eu sou, e o anjo de Deus, a quem eu sirvo, veio até mim, esteve comigo. Eu gosto desse termo aqui, esteve comigo. Quantas vezes, irmãos, nós perdemos o sono? Quantas vezes, irmãos, passamos madrugadas em claro? Por quê? Porque os ventos são contrários, estão soprando forte demais, ou então chegamos a um extremo que estamos enfrentando um tufão. Chegou o Euroaquilão. E quando o Euroaquilão chega, não adianta resistir. O texto diz que quando o Euroaquilão chegou, eles estavam tão cansados que se deixaram levar. Fomos nos deixando levar. Mas nesses momentos, irmãos, nós precisamos abrir a alma, abrir o coração, porque no meio do tufão, o Senhor, através do seu anjo, aqui vemos uma teofania, uma manifestação de Deus através do seu anjo enviado. O Senhor esteve com Paulo em meio ao seu cárcere e em meio ao tufão. A maior bênção de nossas vidas é de fato podermos desfrutar da presença de Deus. Quando Deus se faz presente, meus irmãos, nós não esquecemos a quem pertencemos, quem somos, a quem servimos. Meu querido, talvez nessa noite você tenha chegado aqui e a sua fala seja a seguinte: eu perdi o controle, pastor. Eu não sei o que fazer. Eu não sei como agir. Eu não sei quais são os próximos desdobramentos, os próximos capítulos dessa minha viagem. Só sei que eu estou com medo. Com medo de naufragar. Com medo de me afogar. Mas o anjo do Senhor chegou a Paulo e disse: Paulo, tenha bom ânimo. Quem tem em sã consciência bom ânimo, coragem, enfrentando um tufão? Quem? Mas o Senhor chegou para Paulo e disse: tenha bom ânimo, porque você é meu, você me serve, o meu propósito será cumprido em tua vida. Você precisa se posicionar e proclamar a minha palavra diante de César. Meu irmão, você não vai morrer, a sua vida não vai acabar antes que os propósitos de Deus se cumpram na tua vida. Nós temos muito medo do futuro. Vez por outra eu me pego com medo do futuro. Eu tenho tantos medos. As forças dos ventos
ruído do tufão me traz tanto temor, e eu digo: Deus, o que vai acontecer comigo? O que vai ser de mim? O que vai ser da minha prole, da minha família? Será que eu vou conseguir? Mas quando, meus irmãos, nós, em meio ao tufão, conseguimos ouvir o Senhor, sua palavra é: tenha bom ânimo, eu continuo no controle. E você é meu, você não é mais teu. Você não se pertence mais. Quando entregamos a vida a Jesus, abrimos mão desse poder de guiar nossas vidas. A responsabilidade de guiar nossas vidas é muito maior do que nós, irmãos. Nós não conseguimos. Por isso precisamos de um Senhor. Por isso precisamos tanto de um Salvador. Porque nós não dávamos conta. Você não dá conta sozinho. Você não dá conta sozinho, sozinha, das lutas que você está enfrentando. Você precisa de um Senhor. Você precisa desse Salvador maravilhoso. O Deus a quem Paulo pertencia, você pertence a Deus. Não se esqueça disso. Volte para casa com essa convicção. A tua vida pertence a Deus. E Deus sabe cuidar dos seus. O Deus a quem sirvo. Você tem uma missão que foi entregue a você. Deus separou a tua vida para um propósito bem definido. Eu tenho um papel no reino, você tem o teu papel no reino. Você é servo de Deus, serva de Deus. Não se esqueça disso. Não se esqueça de quem você é. Não se esqueça. O Deus a quem, o anjo do Senhor a quem eu pertenço e a quem sirvo, veio até mim e falou comigo, dizendo: tenha bom ânimo. Que nessa noite a voz de Deus gere na tua alma bom ânimo. E que você volte para casa com a tua esperança renovada. Porque o teu fim não é o euroaquilão. O teu fim pertence ao Senhor também. A primeira palavra é dele. A última palavra é dele. E essa certeza tão maravilhosa que nos garante que quando fecharmos os olhos nessa vida, a primeira face que veremos quando abrirmos os olhos de novo será a face do nosso Salvador. Quem tem fé, quem pertence a Deus, vive pela fé. E tem fé até para morrer, se for o caso. Porque nós já não somos mais nossos. Nós já não nos pertencemos, pertencemos a Ele. E enquanto vivemos, porque a vida é uma dádiva, servimos a Ele. Todos os dias, servimos a Ele. Eu tive uma experiência hoje muito engraçada, irmãos. Porque eu tenho amigos que me abençoam, conversam comigo, me aconselham, servem a Deus em minha vida como mentores. Mas em alguns momentos Deus também me dá a oportunidade de conversar com amigos, colegas de ministério, colegas de caminhada. E um amigo nessa madrugada me mandou algumas mensagens que eu não vi, só vi no início da tarde. Ele me mandou mensagem no início, no fim da madrugada, eu só ouvi no início da tarde. No final ele dizia: me perdoe por te incomodar. Ouvi nos áudios, interagi com ele, na minha humanidade, na minha limitação. Ele falou assim: poxa, irmão, obrigado. Ouvindo teus áudios, eu estava ouvindo Deus falar comigo. Eu falei: Senhor, como assim? Como que alguém pode te ouvir através da minha vida? É porque, irmãos, a nossa vida não é mais nossa.
Nós somos apenas vasos de barro. E a glória é dele. Então que nessa noite você volte para casa. Primeiro, recebendo ânimo. Tenha bom ânimo. Que o Senhor renove o teu ânimo. Que nessa noite você volte para casa lembrado pelo Espírito Santo que você não se pertence mais. Que a tua vida não é mais tua, é dele. E que você tem um propósito na tua vida. Você serve ao Senhor. E Deus te usa como Ele quiser. Do modo que Ele quiser. Em direção a quem Ele quiser. Apenas deixe-se ser usado. E não temo o futuro, não temo o porvir. A última palavra vem de Deus. Que o Senhor te abençoe nessa noite, que você volte para casa cheio de esperança. Porque você vai chegar em Roma. Nós chegaremos em Roma. Nós cumpriremos o propósito do Senhor. Que Deus te abençoe. Vamos louvar a Deus. Logo após eu quero orar com você. Obrigado, Senhor, por essa noite.
estamos em Tua presença, recebemos de Ti ânimo, somos lembrados de quem nós somos e para que existimos. Obrigado, Senhor, porque a última palavra é Tua e não nossa, a última palavra é Tua e não tufão, eu, vaquilão. Obrigado, Senhor, porque em nosso coração há um desejo ardente de vivermos orientados por Tua voz somente. Leva-nos em paz nesta noite, abençoados por Ti, guiados em tudo, que nesses dias a glória do Senhor seja manifesta em nossas vidas e através de nossas vidas, Pai. Obrigado por essa quarta-feira, obrigado pela comunhão que nos une, obrigado, Senhor, porque Tu estás conosco e Tu se faz presente, mesmo quando enfrentamos os tufões da vida. Receba o nosso louvor nessa noite, a nossa gratidão e a nossa declaração de que confiamos não somente em Ti. Te amamos, Pai, te amamos, te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Louvado seja o nosso Deus, meus irmãos e minhas irmãs, estamos encerrando este ponto. Eu quero convidar você para que no próximo domingo, pela manhã, estejamos juntos em nossa escola bíblica, bem cedo, 8h30, refletindo sobre a palavra do Senhor. Na última escola bíblica que tivemos, senti falta de muitos irmãos e irmãs. Eu sei que o tempo está mais frio, o edredom tenta te agarrar, aquela tentação, só mais 10 minutinhos, só mais 10 minutinhos, quando você vê já passou 2 horas, mas venha estudar a palavra de Deus. Meu sonho é que nós, como igreja, nossa escola bíblica seja um centro de formação cristã. Nós nos aprofundemos no conhecimento bíblico, teológico. E no próximo domingo pela manhã, em nosso culto, teremos a presença do pastor Rogério Luiz Leitão. Então haverá um outro Rogério pregando aqui. O pastor Rogério Leitão, ele hoje é pastor, faz parte da equipe pastoral da Igreja Batista do Recreio, da equipe pastoral do pastor Wander Gomes. Então ele estará conosco aqui, o pastor Rogério, da manhã, em alusão às nossas celebrações do mês de maio, mês da família. Então, meu querido, minha querida, gostaria muito que a igreja estivesse aqui participando desse investimento nas famílias, ouvindo uma palavra da parte de Deus através do pastor Rogério Luiz Leitão. Será uma manhã abençoada, manhã e noite, tenho certeza. Deus tem sido maravilhoso conosco. Cada domingo temos visto a glória de Deus. E precisamos, irmãos, não apenas viver isso, mas trazer pessoas para conviverem e congregar conosco. Nessa noite a minha oração é para que o Senhor te abençoe e te guarde, para que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê profunda paz, hoje e sempre. Amém e amém.